Vamos então para a nossa aula 3 sobre morsas, tá? A morsa, quando vocês olham para a figura aqui, acho que fica fácil de identificar, vocês já devem ter visto, né, em algum lugar. É um importante instrumento para ajustagem. Por quê? Porque é ela que você vai utilizar para fixar a sua peça, né? Seja para o trabalho de traçagem, se for o caso, né? Ou se for o trabalho de limagem, né? Na verdade, mais limagem, né? Então, até mesmo a serra, né, manual, você utiliza a morsa para fixar a sua peça. Então, eles também são conhecidos como tornos, tá? E são divididos basicamente em torno ou morsa de bancada e morsa de mão, ok? Então, esse é para fixação aqui na bancada, né? E o que nós vamos focar aqui é esse de bancada mesmo, que é mais utilizado nas oficinas mecânicas, né? Aquela morsa de mão é muito parecida com aqueles grampos sargento, né? Então você consegue levar ela para outros lugares e por aí vai, ok? Mas o nosso foco é mesmo essa morsa de bancada. As partes dela, né? Então é importante a gente verificar aqui que ela tem duas mandíbulas, né? Uma é fixa, que é justamente essa parte que é junto com a caixa, que é fixada aqui na base. Veja que é tudo soldado, uma peça única, né? Então aqui você tem dois furos, né? Um furo de cada lado, que dá dois furos, onde você vai fixar essa base numa bancada, ok? Então ela fica fixa. E essa mandíbula móvel é aquela que vai se deslocar, né? Para que essa boca, então, ela se abra, para que você possa colocar a sua peça, né? A ser trabalhada. E aqui a gente tem a parte da boca, né? Onde vai ter o contato com a peça, que são os mordentes, ok? Então, é mandíbula móvel, mandíbula fixa e o mordente. É como se fosse uma boca mesmo, né? E o manípulo, com esse parafuso, ele serve o quê? Para você deslocar a mandíbula móvel, ok? De acordo com o tamanho da peça. E aqui eu tenho uma espiga, né? Que vai se deslocar também de acordo, né? Com esse deslocamento aqui do manípulo, ok? E aí também, por fim, eu tenho essa altura aqui, né? Que é a distância, ok? Dependendo dessa altura, você pode colocar uma peça melhor ou não, né? Na fixação aqui da morsa, ok? O tipo de morsa de bancada tem a morsa do tipo europeu e o tipo americano, né? Onde que está a diferença? A diferença está onde está a mandíbula móvel. Então repare que a mandíbula móvel está do outro lado e que é fixa. Reparem nisso, né? E a mandíbula móvel aqui do americano está desse lado, né? Entenderam? A mandíbula móvel desloca aqui, né? Que seria nesse lado aqui. Mas no caso americano o móvel está do outro lado, né? Que é essa parte externa aqui, ok? Então basicamente é isso, né? Vocês vão reparar que no mercado aqui do Brasil a gente trabalha muito mais com mandíbulas móveis, né? Desse lado, ou seja, do tipo americano, ok? Bom, outra coisa importante são as morsas que têm a base giratória, tá? Então aqui eu tenho uma trava, né? Então essa morsa ela pode girar, rotacionar. Isso é muito importante porque facilita às vezes o trabalho, né? Dependendo da geometria da peça a ser trabalhada aqui com a morsa, ok? Então é outro tipo de morsa também de bancada. Bom, os tamanhos de uma morsa de bancada são baseadas, né, em números. Então aqui no Brasil a gente tem do número de 2, 3, 4, 5, 6 e 8, tá? Não tem o 7, pula-se, né? Mas está associado muito ao tamanho em termos de polegada, tá? Da largura da mandíbula, que é isso daqui, ó. Então o que define basicamente é a largura. Embora a boca, né, também a altura sejam elementos importantes, mas é a largura que define realmente, né, o tamanho de uma morsa, tá? Então a número 2 ela varia de 50 a 70 milímetros, a número 3 de 76 a 90 e por aí vai, ok? Então é basicamente isso. Bom, temos as morsas portáteis aqui, tá? Essa é com base fixa, né? Onde você pode fixar a base. E aqui é uma base giratória que rotaciona, ok? Então essas são as morsas móveis, né? Isso é muito útil quando você não quer fixar a morsa numa bancada, né? Você não tem uma bancada. Então você quer levar para um outro ambiente, né? Então é muito mais fácil a morsa giratória, né? Morsa móvel. Alguns lugares utilizam esse termo mesmo. É uma morsa móvel com base giratória, morsa móvel com base fixa. Tá? Porque aqui ó, você não tem como rotacionar depois que você é, coloca ela numa bancada ou num outro local. Repare que você não fura, né, não fixa, né, igual a morsa de bancada. Okay? Você tem esse sistema aqui para você fixar a morsa onde você quiser. Aqui você pode observar a fixação da morsa móvel. Bom, procedimentos para uso de morsa de bancada, né? Primeiro, para prender uma peça, você deve segurá-la com uma das mãos e colocar entre os mordentes, né? De forma que toque a mandíbula mais próxima do usuário, enquanto que com a outra mão você gira a alavanca e se fecha a morsa, tá? Então esse é o primeiro passo, né? Então, olha, utilize as mãos. Uma mão para colocar a peça entre os mordentes e a outra você utiliza então para girar a alavanca, né, o manípulo, até que você feche a morsa.
Nunca você deve bater o martelo ou outra ferramenta na alavanca do manípulo, tá? Usa apenas as mãos e o braço. Por quê? Porque quando você faz isso, você pode danificar a peça, né, com contato com o mordente, ok? E além de você poder danificar também o parafuso e todo o sistema da morsa, tá? E não se aumenta também, não se deve aumentar, tá, o comprimento da alavanca, o manípulo, com um pedaço de tubo só para facilitar o trabalho. Porque aí você vai aplicar uma força muito forte, você não vai perceber por conta dessa alavanca, que vai aumentar o torque, né? E aí você pode ter uma deformação permanente da ferramenta, tá? E também não é conveniente aplicar nenhum golpe na alavanca, tá? A fim de apertar mais vigorosamente, nem forçá-lo de outra maneira. Então tudo isso é manual, pessoal, ok? Cuidado com isso, tá? Você quer forçar muito, você acaba estragando tanto a peça como o instrumento, a ferramenta, a morsa. Bom, e o item 3, se você evita empregar o torno para trabalhos pesados, tá? Como dobrar chapa e superfície. Nesse caso, é melhor você usar uma bancada pequena com duas morsas articuladas ou paralelas mais resistentes para esse tipo de finalidade, tá? Então, a morsa de bancada não é para fazer esse tipo de trabalho pesado. Tá? E quando você for fazer, usa duas morsas articuladas ou paralelas muito mais resistentes, tá? E aí, quando for aplicar os golpes, né, para fazer o dobramento, né, da chapa do perfil, você sempre tem que fazer o golpe na parte que fica fixa da morsa, né? Senão você arrebenta a mandíbula móvel, ok? Então cuidado com isso também. Embora não seja recomendado, tá, pessoal? Isso aí, assim, é último caso, né? Mas não é o recomendado. A não ser que você utilize duas morsas articuladas paralelas muito resistentes, ou paralelas, ok? A peça a ser trabalhada deve ser colocada de maneira que fique no centro das garras, no centro das mandíbulas. Então aqui eu tenho uma figura do certo, né, no centro aqui, e aqui do errado, ok? Então não se faz isso, mas é dessa forma. Outro importante papel é, né, colocar as peças de tal maneira que quando você for trabalhar, os mordentes não sejam limados ou afetados de qualquer modo. Ou seja, vamos supor que você coloque, né, isso aqui muito próximo, essa parte que vai ser limada, muito próximo do mordente. Você vai acabar limando o mordente, então o mordente vai ser danificado. Então, trabalhe com uma altura segura também. E quando você vai trabalhar com peças muito delicadas, para evitar que as superfícies sejam danificadas, você usa protetores, tá? Que são esses protetores de mordentes, né? E você usa uma chapa de cobre, chumbo, né? Outro material macio, até mesmo couro, tá? Você pode usar madeira. Você coloca aqui entre os mordentes e a peça. Então você não vai, como diríamos, né, machucar a peça, né, danificar a peça, ok? Então esse é outro ponto importante, né, para vocês considerarem no uso das morsas, tá? O torno da bancada, né, a morsa de bancada tem que estar sempre limpa, tá? Não se deve acumular paras na espiga, caixa, parafuso. Então, essa limpeza da espiga deve ser sempre realizada com pano embebido em óleo. Evitar ferrugem, o parafuso deve ser bem limpo de tempos em tempos e lubrificado com óleo pesado, graxa leve. Tá? Então é uma questão de manutenção, né, para evitar problemas futuros aí com a morsa, tá? Com a morsa de bancada. As junções móveis dos mordentes ou de base, se houver, não devem ser lubrificadas, tá? Por quê? Porque no mordente eu não quero lubrificação, senão vai escorregar a peça. Então o atrito é importante, né, para que a peça não escorregue. Então onde você vai lubrificar é o que, pessoal? Na parte do parafuso, tá bom? Na parte dos deslocamentos ali, né? Da espiga, na parte da mandíbula que vai se deslocar, tá bom? Não é onde vai ter contato com as peças, então você vai acabar prejudicando. Essa limpeza deve ser realizada com frequência, mas também não de forma excessiva, tá bom? Porque assim fica muito o que acontece? Tem a graxa, o óleo, as aparas ficam presas ali, né? Então elas não ficam assim atrapalhando tanto. Então esse é o objetivo também da lubrificação. Então toma cuidado também, né? Limpeza é importante, né? Não precisa ficar limpando toda hora também, ok? Porque senão você acaba também prejudicando um pouco a proteção. Eu sei que na limpeza, depois da limpeza, você vai colocar mais óleo, mais graxa, né? Mas ainda assim pode ser que você corra o risco de pôr menos, né? E aí você vai ter outros danos futuros. Deve-se cuidar também para não ferir os mordentes com ferramentas cortantes, tá? Que isso pode perder o fio da ferramenta e que isso geraria danos, né? Então, assim, o mordente você tem que tomar cuidado, né? É igual você colocar aqui, olha. Vamos supor que nessa fixação aqui, essa parte que está em contato, né, fosse cortante, né? Você ia acabar danificando o mordente e às vezes você queria que essa peça fosse cortante, como se você colocasse uma faca aqui, né? E o gume da faca ficasse contra o mordente, né? Então isso seria ruim porque a faca seria danificada e o mordente também. Ok? Poderia ser danificado o mordente. E por fim, né, a altura do torno no chão deve ser proporcional ao da pessoa que trabalha com ele. Algumas recomendações é o quê? Né? Se você pegar o teu cotovelo,
que fique na altura do torno de bancada, né? Seria mais ou menos isso, né? A altura ideal de trabalho aí da morsa de bancada, ok? Então, pessoal, é isso aí, né? São procedimentos básicos aqui sobre morsa de bancada. Obviamente, né, se vocês fossem fazer a prática, seria mais assim fácil, né, de visualizar tudo isso. E tem um material de apoio também que vai ser postado, ok? Em breve ocorrerá uma live também com outro professor que vai reforçar esses assuntos aí com vocês, beleza? Obrigado e até a próxima aula.